Mas essa bússola, ela mexe de acordo com a energia, assim? Também. De cada ponto da casa? Também. Então, pessoal, nós estamos conversando aqui com Jay Tayamiti. Ela é arquiteta e consultora de Feng Shui. Primeiro uma pergunta, é Feng Shui, Feng Shui? Como que fala esse negócio? Então, na verdade, o termo correto é Feng Shui e a gente fala Feng Shui porque é brasileiro e algumas pessoas falam Feng Shui. Cada um fala de um jeito, mas hoje em dia eu acho que fala mais Feng Shui. E o que é? Diz que Shui é uma energia. Na verdade é assim, o Feng Shui ele vem para tratar do fluxo de energias de todos os ambientes. Então, seja externo, desde que você está chegando até a sua casa ou escritório, e aí a gente vai estudar aquilo ali, como que aquilo impacta a pessoa. Basicamente isso, a gente procura harmonizar os ambientes. Por exemplo, a gente falou da casa. Se tiver alguma coisa te incomodando na casa, você pode procurar saber o que é. Pode ser um sintoma de alguma energia que não está balizada. Então, o que a gente faz? Tem várias escolas que fazem isso. Uma das escolas, que é a mais conhecida, é o Chapéu Negro, utiliza o baguá, que divide a casa ou o escritório em 8 partes. E aí, só de entrar, você percebe o que está fluindo na vida da pessoa ou não. De acordo com o baguá, quando você entra na casa, se você percebe um lugar muito bagunçado, ou muito escuro, sem luz natural, ou com cheiros que não sejam agradáveis, não tem limpeza, esse tipo de coisa já te dá um diagnóstico de como está a vida da pessoa. Então eu costumo dizer que a casa é um espelho da pessoa. Então não é só aquela coisa, a porta tem que ficar virada para onde você vai olhar a pessoa entrando, ou a quina de um armário que pode prejudicar alguma coisa. Não é mais só, profundo. É mais. Na verdade, é isso e mais um pouco. A gente sempre vai, como eu estava falando, são várias escolas. Então, tem desde essa que é o Chapéu Negro, que dá esse diagnóstico, e aí a gente vai aprofundando, até no psicoemocional. Então, tem um pouco aquilo do que você falou. Se alguma coisa me incomoda, pode ser alguma coisa real ou não. A gente tem que pesquisar. Então, conta pra gente, é tipo um mapa astral da casa? Tipo um mapa. Mais ou menos. Então, assim, olha, aqui tá dando para ver? Esse selinho aqui é um baguá, que é a primeira escola que eu falei, que fala dos 8 portentos. Então, eu falo família, prosperidade, relacionamentos, várias coisas. Essa aqui já é uma escola que estuda com mais complexidades. Então, cada anelzinho desse me dá uma informação da casa. Mas também a gente vai lidar com essas coisas que, no geral, que todo mundo procura, gente, é saber se eu vou ser próspero, se eu vou ter saúde, como vai a minha família, meus relacionamentos. É o básico do que eu falo que é o sistema do mundo que a gente vive. Então, vai falar também, mas de uma forma mais profunda. E aí eu coloco como que a casa, que tem uma energia própria, vai interagir, influenciar cada indivíduo que ocupa aquele espaço. Você pega a data em que a casa foi construída joga aqui nesse... Aí eu tenho gráficos, aí é bem matemático mesmo. Aí, de acordo com eles, eu venho, volto para a bússola, eu tiro uma medida de face, que a gente chama de face energética, que é onde entra mais luz, onde você tem um horizonte amplo, e aí eu vou estudando essas possibilidades da pessoa. Mas essa bússola, ela mexe de acordo com a energia, assim? Também. De cada ponto da casa? Também. Às vezes... Então não é nada só espiritual, ou só... Não. Aqui entra um pouco de geobiologia. E matemática. Matemática, cálculo, muito sistema matemático mesmo. E tem 20 anos que ela trabalha com isso, né, Jay? 20 anos. É um estudo que não acaba. Porque assim, cada vez que eu falo assim, agora encerrou, aparece mais uma coisinha para aprofundar. Um exemplo prático que você possa dar aqui? As primeiras coisas que eu disse são muito importantes. Então, quando você entra numa casa e você sentir a energia pela luz que entra, pelo ar que circula, por exemplo, uma coisa, se você tem uma porta e direto pela porta, quando você abre, direto nela, assim, você vê uma janela, a gente chama aquilo de flecha.
Então a energia não circula, ela passa direto. Isso não é legal. Ah, passa da porta para a janela e vai embora. E vai embora. Então não é legal, você não usufrui daquilo ali. Num lugar de trabalho, por exemplo, você esteja de frente para a porta. Porque aí você tem o que a gente chama de posição de comando. Você percebe quem entra. Se você está de costas para a porta, o ideal é que você tenha minimamente um espelhinho, ou um anteparo, um armário. É como se fosse uma proteção. E a cabeceira da cama também, muita gente fala sobre isso. Muito importante. A cabeceira da cama tem a ver com... Às vezes a pessoa não dorme tranquilamente, tem duas coisas que podem estar acontecendo. Primeiro, ela pode estar voltada para uma direção que não é benéfica para ela, e essa direção a gente vê de acordo com a bússola. E outra coisa, a cabeceira te dá como se fosse as costas de uma cadeira, por exemplo. É a segurança. Então, uma pessoa que ela não tem a estabilidade na hora do sono, ela não tem um sono tranquilo. Eles falam para fechar a porta do banheiro. Sim, vaso tampado, Para não puxar. Para não puxar energia. É isso mesmo? É isso mesmo, com certeza. Sempre o banheiro deve ser mantido fechado, sempre. Eu estou agregando ao trabalho, porque eu faço um mapa pessoal, que é um complemento do Feng Shui. Então aí a gente aprofunda um pouco na energia da pessoa, para ela compreender os processos de vida dela naquele espaço. E aí eu estou fazendo um perfume pessoal para ajudar a pessoa nessa caminhada dela. Porque a gente sempre tem alguns confrontos, né? Isso é da vida mesmo. Então a gente vai lidando melhor. É igual o seu Feng Shui. Feng Shui, Feng Shui, ele é pessoal também. pessoal. É pessoal ou de cada casa? As duas coisas. Cada casa E cada pessoa. e cada pessoa. As duas coisas. Então, por exemplo, num prédio de apartamentos, já me perguntaram isso, mas um prédio de apartamentos, a história vai se repetir para todo mundo, porque a planta é a mesma, a data de construção é a mesma. Eu falei, não, porque cada pessoa tem uma energia única. Então, no momento que ela entra na energia do apartamento, ela tem uma outra resposta, diferente. Por exemplo, eu tenho uma resposta, meu marido tem outra, meu vizinho tem outra. Mas, por exemplo, para a gente até finalizar também, Sim. se o espelho da nossa casa não estiver legal, você entrou, dá aquela coisa assim, você vê e fala, ai... Um espelho sujo, nublado. Digamos assim, né? Então, a gente vai pesquisar aonde que a gente pode mexer. Então, por exemplo, eu vejo muitas pessoas se queixando, e hoje em dia põe a culpa toda na crise do Brasil, meu trabalhismo, tá. Vamos dar uma olhadinha assim, por alto. Quando você entra, você vê que o espaço dela de trabalho é um local em que ela entulha coisas. Não tem como fluir. Então, você tem que ter a energia, o básico do Feng Shui, do Feng Shui, é isso, é o fluxo da energia. Então, em algum lugar, você começou a falar uma coisa de criado e tal. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Se estiver no meio do caminho, não só a quina, mas se ela estiver bloqueando o seu caminho, é uma sinalética de que a coisa não tem fluxo. Então, é esse olhar que a gente tem. Aonde você não tem fluxo na sua vida? No relacionamento, no trabalho, na convivência com a família, sua prosperidade não tá caminhando legal. Então, é esse tipo de coisa que a gente vê. Mas assim, agora eu preciso te perguntar isso sério. O que eu faço com essa quina? Porque você tem uma quina? A quina ao lado da cama. Tem que mudar o móvel de lugar? Ou tem Não, mas ela obstrui o seu caminho? Não. Obstrui para o banheiro, digamos. Então, talvez seja o caso de pôr, aí eu tenho que ir na sua casa, mas talvez eu já fiz isso em alguns lugares. Colocar mesas ou oval, se tiver muito espaço, a gente põe uma oval, tira a quina e facilita o fluxo. Ou redondinho mesmo. Então ou tem que diminui. jogar esse móvel fora. Não, mas a gente vai mudando de lugar, né? Não precisa jogar fora. Não, mas pelo amor de Deus. Mas se tiver impedindo qualquer coisa, a gente sinceramente, muda, né? às vezes é melhor. É melhor jogar fora. Não é? Com Santo certeza. Deus. Então, coração, pra gente... eu queria que você falasse um pouquinho do curso que você vai aqui no Espaço Despertar. Sim, eu vou dar uma palestra no dia 18 de março, a partir das 7 horas. E aí eu vou explanar um pouquinho mais sobre o Feng Shui e sobre a cosmologia, que são as áreas que eu atuo mais hoje em dia. E aí eu vou falar mais detalhadamente de cada escola, o que eu olho em cada uma e como que eu vou unir todas. Porque eu acabo usando as técnicas todas juntas com coerência, né? Interessante, né? É bem Isso complexo. a pessoa pode aplicar na vida dela. Dela, totalmente.
E coisas muito simples, assim, que ela já sai sabendo. Melhores direções de cabeceira para estudo, para trabalho, para tudo. Isso é muito interessante. Impacta também, que é uma coisa que, por exemplo, às vezes a pessoa é mais irritadiça, mais ansiosa, aí ela está ocupando um lugar na casa com uma direção errada e que promove esse mal-estar nela, ao contrário do bem-estar. Ela fica mais briguenta, mais chatinha, mais pegando no pé. Isso acontece muito. Aí a gente muda a direção dela da cadeira e ela já melhora o humor. Pior que agora eu vou ter que te perguntar. Conta algum caso prático, assim, você já viu isso Claro que você... Já, por exemplo, tinha uma pessoa que tinha um home office e estava grávida. Então ela tinha um apartamento com 3 quartos, o casal, a suíte, um era o home office e o outro era o quarto de bebê. E aí o que ela dizia é que, primeiro, o bebê não dormia bem e a questão do trabalho dela deu uma estagnada, a coisa não estava fluindo como era antes. E ela estava pensando que podia ser porque ela deu uma parada, por causa de gravidez. E aí eu falei, então vamos estudar. O que aconteceu? Energeticamente, se a gente invertesse, isso não acontece sempre, tá? Cada caso é um caso. Mas no caso dela, a gente pôde inverter, mudar a direção divisada dela, que foi o primordial, e o quarto que a gente fez do quarto de bebê era energeticamente mais leve. Então ele ficou mais tranquilo. E aí a coisa fluiu melhor. Nossa, se eu soubesse isso antes. Isso aqui é pouco divulgado ainda, né? Mas assim, as pessoas já estão conhecendo. E a gente acha que é simples, que é só aquilo ali. Mas porque foi divulgado assim, né? A pessoa que estuda, aprofunda. É muito legal. Eu acho que não vou parar de estudar nunca. Com certeza. Não é? E a gente agradece. Que bom. Obrigada, Flor. Obrigada, eu que agradeço. Mesmo. Adorei Também. Aprendemos Obrigada, muito. viu, gente? Obrigada, pessoal.